Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou corrigir aqui algumas questões que fizemos aí no nosso primeiro simulado, tudo bem? Alguns alunos pediram para fazer essa correção, eu estou fazendo, colocando aqui no Instagram e naturalmente outras pessoas vão ter acesso e a informação aí para que possam ir bem nessa prova do CAP, tá? O interessante que você possa saber é que a nossa base aqui, principalmente, é a cartilha do CERT, tá? Então, as nossas alternativas, elas têm como base a nossa cartilha de segurança do CERT, beleza? Então, a primeira questão é: qual das alternativas abaixo representa um dos principais golpes na internet, conforme a cartilha do CERT, tá? Alguns assuntos que são preferidos dessa nossa banca, e é interessante que você possa ficar ligado, tá? Golpes na internet, tá? É um assunto que ela costuma gostar. Ameaças também, né? Ameaças, na verdade, são aquelas, o tópico relacionados a ataques na internet, na verdade, tá? Corrigindo aqui, ataques na internet. E também, não menos importante, a parte de códigos maliciosos, malwares, tá? Por exemplo, na nossa questão você vai visualizar nas alternativas que a única que diz respeito a um golpe na internet é a alternativa A, ok? O phishing, porque das demais ali, por exemplo, força bruta não é um golpe, força bruta é um tipo de ataque, tá? DOS é um outro tipo de ataque, tunneling é uma técnica, não tem nada a ver com aquilo que foi cobrado aí na questão, tá? Uma técnica de segurança da informação, defesa de perímetro. HTTPS é um tipo de protocolo de navegação segura em navegadores web, por exemplo, tá? Então, a única alternativa possível seria a alternativa A, tudo bem? Fica ligado nisso, tá? Golpes na internet, ataques na internet e códigos maliciosos. Pessoal, a alternativa correta também é a alternativa A. Os cookies são pequenos arquivos que são salvos na máquina do usuário que dizem respeito aos seus padrões e seus perfis de navegação na internet. Okay? O cookie persistente, na verdade, é aquele que fica salvo na máquina mesmo após a interrupção da navegação. Mesmo que você feche o navegador, tá? Aquele arquivo ele fica persistente, ele fica salvo na máquina. Tá? Existem outros tipos de cookies também que a cartilha ela traz para nós, principalmente cookies relacionados à sessão, que eles são apagados aí quando a navegação ela é interrompida, tá? Não é o caso do cookie persistente. Então fica ligado nisso, porque se um atacante tiver acesso a esse arquivo, ele naturalmente vai ter acesso aos seus perfis de navegação. Com isso, na verdade, ele também vai ter uma violação, ele vai conseguir violar a sua privacidade, porque ele vai ter acesso aos seus padrões de navegação, aquilo que você compra, aquilo que você visita, ok? Com que frequência, qual dia, qual horário. Pessoal, a autenticidade ela é, né, um recurso aí, uma propriedade da segurança da informação que visa garantir isso daí, que aquela informação ela proveio realmente de uma fonte confiável, e uma das implementações, tá, desse conceito de autenticidade, por exemplo, é a assinatura digital, tá? Aquela pessoa ela realmente é quem ela diz ser, e isso é importante que você consiga garantir para que você não tenha ali um problema de identidade, uma pessoa, por exemplo, tentando se passar por outra. Pessoal, hash criptográfico é um resumo, tá, de um determinado arquivo. Tá? Por exemplo, quando nós queremos saber se esse determinado arquivo ele está corrompido ou ele sofreu algum tipo de modificação, a gente faz essa verificação baseada no seu hash criptográfico. Se alguma informação dentro desse arquivo for alterada, tá? Se for inserido ali qualquer tipo de pode ser um caractere dentro desse arquivo, o hash criptográfico ele vai modificar. Então, se por um acaso você, em um determinado momento, você verificou o hash, e uma outra oportunidade você verificou o hash novamente e ele está diferente, isso significa que aquele arquivo não está mais íntegro. Falou hash criptográfico, normalmente a questão ela vai estar abordando esse conceito aí da integridade. Fica ligado nisso. A alternativa correta é farming, que é um tipo, né, de golpe da internet, tá, que faz com que o usuário ele seja redirecionado, tá, ele acesse uma página falsa pensando que essa página ela é legítima. Existem vários tipos de técnica, tá, que fazem com que isso seja possível. Por exemplo, o envenenamento de DNS, tá, para que o usuário ele ache que está acessando um site legítimo, na verdade está acessando um site falso. Pessoal, normalmente, tá, quando nós falamos de segurança em rede Wi-Fi, né, um dos problemas, vamos por assim dizer, é que a não necessidade de acesso físico a determinados locais para que a rede ela seja acessada. Tá? Por exemplo, você não precisa acessar uma determinada
sala, um determinado departamento, para que ali você possa, né, ligar um computador que esteja conectado à rede física. O Wi-Fi você consegue conectar em qualquer lugar desde que haja cobertura do sinal, tá? Então, um dos principais ataques que é utilizado, nesse caso é ataque mesmo, tá? Contra a rede de Wi-Fi é o sniffing, tá? No caso ali, a interceptação de todo o tráfego que está passando ali naquela rede, de modo que as informações que forem passadas ali em texto claro, não criptografado naturalmente, vai ser acessível para o atacante. Então, se estamos falando de rede Wi-Fi, um dos principais problemas da rede Wi-Fi é a possibilidade de interceptação de tráfego, no caso, o sniffing é a técnica utilizada, tá? Falou em Wi-Fi, você pode ficar ligado aí que provavelmente a questão vai cobrar de você conhecimento no ataque relacionado a sniffing. Identifique que tipo de malware pode ser usado para controlar remotamente um sistema comprometido ou parte de uma rede de dispositivos. Pessoal, acesso, né, o controle de um dispositivo ou de uma rede com esses dispositivos, tá, é proporcionado através de um código malicioso chamado bot. Tá? E se for uma rede, tá? Se for uma rede, essa rede ela vai se chamar botnet. Essas redes, né, essas máquinas comprometidas, elas ficam sob controle do atacante para executar algumas ações de modo sincronizado, normalmente relacionados, tá, ou a envio de spam ou a ataques de negação de serviço, tá, que seriam ali uma massiva tentativa de acesso a uma determinada página web, por exemplo, a um servidor qualquer, de modo que as requisições elas são tão grandes que aquele servidor ele não é capaz de responder todas essas requisições e ele começa a negar serviço, ele fica ali indisponível, e isso é um tipo de ataque, tá? E qual é o tipo de código malicioso que proporciona esse tipo de ataque, tá? O DOS ou DDoS. Qual o tipo de código malicioso? É o bot, tá? Se for uma rede botnet. Fica ligado nisso aí, que isso aí também é interessante para a sua prova, tá? Os mecanismos de autenticação desempenham um papel fundamental na proteção de contas do sistema. Então ele está falando de mecanismos de autenticação, né? Aquilo que o usuário é, aquilo que o usuário, né, sabe ou aquilo que o usuário tem, ok? Identifique os métodos de autenticação listados abaixo que se baseiam naquilo que o usuário é. Pessoal, aquilo que o usuário é está relacionado ao corpo, aquilo que ele carrega consigo, tá? Normalmente leitor de impressão digital, tá? Leitor de íris, tá? Então, é aquilo que ele é, aquilo que faz parte do corpo dele, tá? Nós temos outros, por exemplo, aquilo que somente o usuário sabe, por exemplo, uma senha, tá? Que ele tenha decorado, ou aquilo que somente o usuário tem, por exemplo, um smart card, beleza? Então nós temos esses tipos de autenticação aí. Nesse caso, pessoal, aquilo que o usuário é, nós temos somente a alternativa B, tá? Impressão digital, algo que ele carrega consigo, né, que está relacionado ao corpo dele, é uma parte integrante do corpo dele. Quais são as consequências de se usar certificados autoassinados em comunicações seguras conforme CERT-BR? Se garantem a integridade e confidencialidade, mas não a autenticidade. Por quê? Porque não houve ali uma outra, né, autoridade certificadora para poder reconhecer aquele certificado digital. Então ele mesmo assinou aquele certificado. Tá? Como ele mesmo assinou, não houve uma outra entidade para poder reconhecer aquilo dali. Tá? Eu não tenho como garantir, por exemplo, a autenticidade. Lembra que eu falei da assinatura digital? Como foi a própria empresa ali, no caso, a própria entidade, tá, que emitiu aquele certificado, né, não houve uma outra que emitisse por ela, tá, eu não tenho como garantir a autenticidade. Entretanto, eu consigo garantir outros princípios da segurança da informação, não consigo garantir a autenticidade, mas os certificados autoassinados eles garantem a integridade, tá, e a confidencialidade também. Um certo dia, enquanto explorava um site de jogos, um usuário percebeu que seu computador começou a ficar lento, tá? E mensagens estranhas apareceram na tela. Preocupado, ele buscou informações e descobriu que seu sistema estava sendo afetado por um worm, tá? Um dos códigos maliciosos, um tipo de código malicioso aí. Um tipo de malware, né, que eu falei aqui, e que ele não conhecia muito bem. Então estamos falando de um worm, a questão está falando de um worm, tá? Qual característica distingue os worms em relação a outros tipos de malwares, tá? Está sendo destacada aí. Então, a alternativa correta, a replicação automática para se espalhar para outros sistemas. O worm, ele não tem a necessidade de ser
executado pelo usuário, tá? Para que ele possa se replicar pela rede. Ele tem essa capacidade de fazer isso automaticamente. Pessoal, vou finalizando por aqui. Obrigado por você que permaneceu aqui até o final e me acompanhe nas redes para dicas que virão posteriormente. Valeu, até mais!